Olá, meus amores, bom dia. Meu nome é Juliana Gabriel, sou médica endocrinologista e o vídeo de hoje eu vim trazer uma reflexão. Eu acabei de fazer meu treino de corrida, eu tô aqui na Lagoa de Barão Geraldo, que é perto da Unicamp, um lugar super bonito, véspera de feriado aí, e eu tava treinando e sentindo uma certa dificuldade. Eu tô, na verdade, com uma certa dificuldade de evoluir a minha distância, né? Eu acho que quem já me acompanha por aqui já deve ter visto. Eu cheguei a correr 10 km, me machuquei, voltei para trás e agora eu tô com muita dificuldade de passar dos 5. E conforme eu tava correndo, eu tive uma reflexão que é a seguinte: a gente muitas vezes só tem sintoma de algum problema de saúde, ou enfim, depois eu vou mostrar que essa reflexão vale para outras coisas na vida, né? Mas muitas vezes a gente só tem sintoma quando a gente sai da nossa zona de conforto, quando a gente se coloca esforços um pouco acima daqueles que são confortáveis pra gente. E quando eu falo de zona de conforto aqui, eu tô falando de zona de conforto física, mas isso também vale pra, enfim, tudo na vida, eu acho, né? E aí eu me lembrei de um exemplo que aconteceu comigo há muitos anos atrás, foi quando eu descobri pela primeira vez o problema com o ferro que eu tinha. Na época eu não corria, eu caminhava. Vocês perceberam que eu tô até um pouco ofegante e eu vou deixar o vídeo assim mesmo, porque aqui é jornalismo verdade, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Quando eu descobri meu problema com ferro, tem muitos anos isso. Foi uma época em que eu tava caminhando bastante. Eu cheguei a caminhar 8 km, 7 km a cada saída que eu dava para treinar. E eu comecei a me sentir muito cansada. Eu comecei a ir reduzindo, até que chegou um ponto em que eu caminhava 3 km devagar e eu ficava muito cansada, muito ofegante, bem pior do que eu tô agora. E foi quando eu descobri que isso tinha a ver com a deficiência de ferro que eu tive. E eu só percebi isso porque eu estava caminhando, porque no dia a dia eu não sentia o sintoma, ou pelo menos eu não percebia que eu tinha o sintoma, né? E aí eu acho que essa reflexão me fez ver agora de novo essa minha... Como eu já passei por isso antes, né, essa minha dificuldade de evoluir na corrida, eu fui atrás de tentar entender por que isso estava acontecendo e fui ver meu ferro de novo e tô fazendo exames, né, também me cuido. E eu comecei a pensar que muitas vezes os sintomas de várias condições de saúde vão aparecer não no repouso, mas quando a gente se coloca num esforço fora do que é confortável. E um grande exemplo disso, aí saindo um pouco da endócrino, mas vocês vão entender o que eu quero dizer, é a angina, que é aquela dor no peito de quem tem obstrução das artérias coronárias. Quem tem angina, muitas vezes no repouso, não tem sintoma. Esse sintoma ele vai aparecer quando a pessoa faz um esforço. Por quê? Porque a coronária, coronária é a artéria do coração. Ela está parcialmente entupida e o pouquinho de sangue que passa é suficiente para manter aquele coração batendo em condições normais. E se a pessoa faz um esforço físico, ou seja, aumenta a demanda de trabalho para esse coração, aquela coronária não consegue se expandir para passar mais sangue, o sangue não chega e a pessoa tem a falta de sangue, a falta de oxigenação e a dor no coração. Isso é a angina estável, que a gente chama, né? Mas muitas vezes essas pessoas demoram, pessoas que têm essa condição podem demorar a procurar ajuda ou até a perceber que tem um problema, porque elas não se esforçam. Muitas vezes no dia a dia são pessoas que são sedentárias, que não têm, né, enfim, uma oportunidade de perceber esse sintoma. Um outro exemplo, e aí tem a ver um pouco também com a minha história, é a questão do burnout. Eu contei pra vocês que eu passei por isso recentemente, eu melhorei e eu achei que eu tava boa de novo e eu comecei a retomar meu trabalho. Tanto que vocês devem ter percebido que temos... Aliás, pausa no vídeo só para mostrar os meus amigos patos que estão aqui. Eu achei que eu estava 100%. Enquanto eu estava segurando a onda de trabalho, eu estava super bem. E quando eu voltei a intensificar, vocês devem ter percebido que tá tendo vídeo direto, tá tendo conteúdo no Instagram direto, eu comecei a me sentir cansada de novo. E aí eu fui estudar sobre sintomas residuais e esse tempo que a gente leva para ficar 100% de novo. E tudo isso me fez refletir. Então eu acabei de dar 3 exemplos relacionados à saúde física. Um exemplo mais mecânico, que é o da artéria do coração.
Um exemplo mais bioquímico, que é a questão do ferro, que só vai aparecer quando a gente faz o esforço. E um exemplo relacionado à saúde emocional, que é o do burnout, que eu ainda não estava zerada, mas eu estava bem. E eu só fui perceber que eu não estava zerada ainda quando eu me coloquei de novo trabalhando num ritmo um pouco mais intenso. E esses são 3 exemplos relacionados à saúde física, né? Física e emocional. Mas no fim isso vale para tudo na vida. E aí eu fiquei refletindo, e eu vou trazer essas 2 reflexões aqui para vocês. Primeiro, né, o quanto que a gente, muitas vezes, sem perceber, porque assim, gente, o nosso corpo, nossa mente, ela foi feita para nos proteger. Ela quer tirar a gente do perigo e da dor e levar a gente para proteção. Então, inconscientemente, lá atrás, quando eu tive o problema lá da caminhada, eu comecei a diminuir a caminhada, eu comecei a ficar com, assim, agora eu tô com meus colegas de caminhada aqui, ó, tá todo mundo querendo participar do vídeo. Falei que aqui é jornalismo verdade. Então, gente, voltando, eu comecei a ficar com preguiça de caminhar, eu comecei a inventar desculpas para não ir, sendo que eu era uma pessoa que, se a gente for para pensar, quanto mais você faz um exercício, mais você vai se condicionando e mais vai ficando fácil. Não fazia sentido ficar cada vez mais difícil. E eu comecei a ter essa coisa da preguiça de ir, de não querer ir. Foi quando acendeu a luz vermelha e eu pensei, tem alguma coisa errada. E isso foi uma reação do meu corpo tentando me proteger. Tanto que depois que eu descobri que era a questão do ferro e comecei a me tratar, eu não só voltei a caminhar, como um tempo depois eu até tentei voltar a correr. Eu conseguia começar a correr, mas aí tive outros problemas, enfim. Não é sobre isso o vídeo, vocês entenderam, né? E de novo, muitas vezes a gente começa a se limitar inconscientemente para não sentir o desconforto. E aí a gente começa a entrar, a segunda reflexão, né, num ciclo vicioso de que a gente não sabe que tem o sintoma, a gente não percebe que está com sintoma, porque a gente não sai do nosso zona de conforto por causa dessa proteção inconsciente. E com isso a gente não descobre o que a gente tem e não trata. E aí a gente vai se limitando, a nossa vida vai se limitando e a gente vai se desconectando do nosso corpo, se desconectando da gente. E era essa reflexão, no fim das contas, que eu queria trazer para vocês. Então eu dei 3 exemplos aqui relacionados à saúde, né? Quer dizer, o exemplo da coronária, o exemplo do ferro e o exemplo do burnout. Mas eu acho que isso vale para tantas coisas na vida. Por exemplo, né? Uma pessoa que está num trabalho, numa carreira que não gosta. E aí muitas vezes ela tá ali naquela zona de conforto porque tem o salário no fim do mês, porque já tem compromisso de conta para pagar. E ela não se coloca à prova de sair para o mercado de trabalho de novo porque dói. E muitas vezes ela, para não doer, ela para de olhar para o sintoma que é: eu não gosto do que eu tô fazendo. O mesmo vale para um curso de faculdade. Quantas pessoas terminam o curso e depois nunca atuam na área porque não tiveram a coragem de assumir para si mesmo que não era aquilo que queria, né? Também vale para relacionamentos, enfim, vale para tanta coisa. E aí eu tava pensando sobre isso aqui, caminhando, refletindo. Eu falei que eu vou gravar pro pessoal, eu vou ver se o pessoal acha que faz sentido essa reflexão. Se vocês também compartilham comigo, se alguém já viveu isso em alguma esfera da vida, seja na saúde, seja na vida como um todo. E mais do que isso, se você... E também, lógico, né, eu tenho que trazer para a área da saúde aqui a minha reflexão. Se você... Pode ser que você tenha alguma condição de saúde que você não esteja percebendo o sintoma, porque você, muitas vezes, não está se colocando fora dessa zona de conforto. E eu dei exemplos aqui de exercício, mas também tem outros exemplos. Fora da zona de conforto, às vezes é o trabalho além da conta, às vezes é você dar um gás num projeto que precisa ser entregue rápido, às vezes é, sei lá, tantas coisas, né? E aí eu queria pedir para você refletir sobre isso. Ver se faz sentido para você. Se fizer sentido, conta a sua história para mim aqui nos comentários. Eu vou amar conversar com vocês sobre isso. E se não fizer, tudo bem também. Pelo menos a gente passou um pouquinho aqui do domingo juntos. Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas eu estou gravando no domingo, véspera de feriado. E aí você pode conhecer um pouquinho da Lagoa da Unicamp aqui em Campinas. Espero que vocês tenham gostado. Meus amores,
Se gostou, não esquece daquele joinha, de compartilhar com alguém que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo, de me seguir nas redes, no Instagram, no YouTube, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.